Fala senhora, fala senhor, como é que você está? Espero que muito bem. Aqui quem fala é mais uma vez Rafael Racor, tá começando o Racorcast número 7. Tô com uma convidada especial, acho que só vou trazer mulher agora aqui. Só veio homem. Agora eu tô com uma convidada especial que não é brasileira, mas essa entrevista vai ser em português. Claro. Que é a Sofia, ou pra Zosha. audiência aí, é Zosha Gautier, né? Que é uma pessoa que eu produzi música e tudo mais. A gente vai falar sobre as suas nacionalidades, enfim, a gente vai falar 2 horas aí tomando cerveja. Aproveitar para dizer que é um oferecimento da Racor Labs, que é um estúdio de podcast aqui em Lisboa. Você pode vir aqui gravar seu podcast. E beber cerveja. Beber cerveja, claro. Produzir sua música também, igual a Sofia. Sofia é a primeira cliente aí do Racor Labs, né? Jura? Acho que sim. Não sabia. Com esse nome, sim. Antes não. Antes eram só clientes do meu. Hoje eu tô aí nesse look diferenciado também pra ver se vocês dão um like no vídeo antes de começar, porque se vocês não estão dando like, não estão comentando, então quem sabe com um boné do Forrest Gump e cabeleira solta, vocês interagem mais. Então já deixa o like aí, se inscreve e se você tiver no Spotify, já segue aí e dá 5 estrelas. Acho que é isso, né, que fala no Spotify. Não lembro muito bem, mas acho que é isso aí, tá? Interage aí com a gente. Bora começar esse assunto, Sofia. Ó, Claro. Só lembrar aqui, ó. O copo, vou falar. É muito importante O copo isso. é da Lisboa, tá? Lisboa, obrigado, tá? A próxima vocês têm que mandar cerveja pra cá, meu. Não me faz ter que tomar aquele concorrente grande lá zoado. Que é o que a gente tá bebendo aqui. Que é muito bom, mas não é bom como eles falam, Saúde, talvez. é isso. Cervejaria Lisboa, Rua do Desterro, não sei o número, mas é lá. Vai lá que a cerveja é boa. Se vier do Racorcast, eles te dão 10% de desconto no final da tua conta lá. A gente não tinha combinado isso, mas tudo bem. Agora tá. Agora tá. Agora tem é que ser assim. Tem que ser assim. Bora começar. Sofia, o que é que você veio fazer aqui? Fala pra nós. Ah, não é você que faz pergunta? Hoje eu tô de férias, hoje eu tô bebendo. Como assim? Comigo tá de férias. Não, Ai, vamos ai. lá. Zosha Gautier, certo? Zosha Gautier. Gautier, como é que fala esse nome? Gautier. Gautier. É mesmo. É o quê? Vem da onde esse nome? Então, é toda uma mistura. Eu sou toda uma mistura. Eu sou metade italiana, metade polonesa, com meu pai, que é talvez francês, não sei como, mas um pouco é francês. Ah, é sério? Aí é por isso Gautier, assim. E Zosha seria o nome polonês, na real, Sofia, né? Mas eu me identifico mais Zosha como Zosha. Zosha quer dizer Sofia em polonês? É tipo assim, Sofia em polonês seria Zofia, mas a gente não fala de nome mesmo quando você fala com uma pessoa, você chama ela sempre de apelido. E Zosha seria o apelido, tipo, como se fosse uma coisa Tipo normal, como a galera assim. me chama de Racor. É, É mas isso? é mais ainda, tipo, assim, cada pessoa que se chama Zofia na Polônia, ela vai ser chamada de Zosha, nunca vai ser chamada de Zofias. Ah, é? É porque Zofia é muito Entendi. estranho. Quando você fala apelido, não é o apelido como a gente fala aqui em Portugal. Não, mas é o assim, apelido como a gente fala no Brasil, tipo assim, nickname. É o nickname, Porque mas... aqui, apelido é o last name. Ah, não, eu tava pensando... Ok. nickname. Então é um nickname. É legal. Mas last name não seria segundo nome? Não, aqui em Portugal a gente não fala sobrenome, fala o apelido. É o nome e o apelido. Nem sabia. E Moro aqui 2 anos e não No sabia. Brasil você fala nome e sobrenome, né? Apelido lá é nickname. Aqui não, aqui é um nome formal. Nome que vem da sua família e tal. Mas então, aí... e como é que você fala esse português aí, meu? Fala aí pra nós, porque eu já tava... Magic. Queria falar inglês aqui. Ó, já veio... Eu acho que a Polônia tá com planos nesse podcast aqui. Como assim? Vão dominar esse podcast. Não. Ou será que sou eu? Sério? Com certeza. É, Eu sei o problema. então, beleza. Ai. Então, e esse português vem da onde? Fala pra nós. Então, vamos lá. Eu cheguei aqui em Lisboa no 2021. Aí eu fiz 1 ano aqui, estudei aqui. E estava estudando na Nova etnomusicologia, mas claramente não era fácil entender e falar em português do Portugal. Aí eu falo italiano, e o italiano com sotaque brasileiro é muito mais parecido. Total, né? E eu sou de São Paulo. São Paulo é uma cidade que foi fundada por italianos, Sim. né? Acho que até hoje é a maior imigração italiana. Jura? Ainda Acho que agora? tá lá até hoje. Pô, muitos amigos, né, de São Paulo têm
são italianos, como o meu amigo Ettore, né? Meu baita amigo lá, ele é italiano, mas nasceu em São Paulo. Uhum. Tem muitos lá. Japonês também, pra caramba. Mas, Hoje eu mas falei com uma italiano- amiga, ela falou a mesma coisa. Tem muito japonês. A do Japão, eu sei que a maior imigração japonesa da história tá no Brasil. Lá em São Paulo. Eu não sabia. E o som parece muito, né? O jeito de falar parece bastante. Eu sempre falo, porra, todo italiano, quando começa a falar português, fala com o nosso sotaque lá. Sim, é muito mais fácil. E é muito mais bonito pra mim, assim. É mais melódico. Opa, mas por quê? Por que diz isso? Não quero falar nada assim de ruim. Pode mas falar o que você quiser aqui. Vamos contar depois. Não tem corte aqui. Aqui não tem corte. Não, mas, mano, sotaques são sotaques. Não? Uma hora você acha um sotaque engraçado. Eu adoro o sotaque do Rio Grande do Sul, por exemplo. Eu acho muito engraçado. Mas num bom sentido. Até Acho também. eu uso até muito desse sotaque. Aqui É em bom. Portugal também uso um pouco. Pronto. Sotaque é igual, sei lá, meu. Igual cabelo. Cada um tem um e Sim. cada um é de um jeito. Então, e esse português É. você começou a aprender só em 2021? Sim, assim. No começo eu tava aprendendo português do Portugal, mas não tava dando certo. Não rolou. Até eu fiz Caramba. um curso de 1 mês e não passei o exame. Caralho. Então, eu tipo, será? Mas eu tava já estudando em português. Mas tinha também muito texto em inglês, então tava de boa, assim. Aí eu conheci o Iago, o meu namorado agora. E ele é brasileiro? Ele é brasileiro. Ele chegou a morar na minha mesma casa. Aí eu conheci ele e uma das primeiras semanas eu falei pra ele, olha, você é brasileiro, quando você fala, eu entendo mais que as pessoas, tipo, que os meus professores na escola, na faculdade, tipo, muito melhor. Aí eu falei, será que você pode falar mais comigo? Eu posso falar com você? Porque eu não me sentia tão Que bem. belo chaveco, hein, pra começar. Mas foi super Gostei. legal. E aí, tipo, em, sei lá, 3 meses. Eu nem sei realmente, assim, quanto tempo... Mas foi muito natural o processo de aprender e falar e se expressar também do jeito certo, assim, não como uma tradução, tipo, do italiano ao português certinho, assim, mas, tipo... Fluido, né? Expressão natural, tipo, do português. É engraçado. Então, faz bastante sentido esse negócio de você... Sei lá, você já tem uma identificação com um sotaque, um som... Não é nem um sotaque, né? Acho que a palavra aqui é com a fonética de um português falado lá no Brasil, né? Principalmente da zona do Sudeste, do Nordeste, mas é mais perto do português daqui. O sotaque do Nordeste do Brasil é mais perto do português daqui. Entendi. Eu acho, né? Minha opinião. Não sei. Tô sociólogo aqui inventando moda. Sim, eu nunca pensei muito em cada sotaque do português. Mas o lance é que assim. você tem uma facilidade fonética que casa mais fácil com aquele jeito de falar, né? Sei lá, por exemplo... Sei lá, talvez para uma pessoa... Um francês que tem um som muito diferente do inglês. A fonética é muito diferente. Eles falam e fica muito carregado. Fica o feio. Feio pra caralho. Puta que... Nossa, que... Mano, dá agonia falar... Ainda bem que eu falo francês. Aí, tipo, eu não preciso ouvir... Eu não preciso ser insultado por ouvir um francês falar com sotaque inglês, que é horrível. Com sotaque inglês, não. É um insulto pra mim. Eu não sei se é pior Mas o alemão, italiano... o alemão tá mais pertinho. Tá? O alemão, quando eu falo inglês, eu acho muito bacana o sotaque. Tem um sotacão. Sim, mas é bonito. É bonitinho, não é tipo francês ou também o italiano. O francês parece que tá falando errado, velho. Sim. Tá tipo... E o italiano fala, tipo... Coloca O italiano nem fala. Não, assim... Quem fala... As poucas pessoas que falam... As 3 pessoas da Itália que exatamente, falam de um jeito meio... com muita H no meio, quando não precisa, sabe? Tipo, sei lá, em vez de falar ear, falam here. Acho que é pra compensar, porque eles só falam Harry Potter, né? Não fala nunca com... Não fala... nunca fala o som do H, né? A gente fala Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Sim. Heavy metal, hard rock. É verdade. Mano, uma vez eu fui tocar num lugar, o cara... Arde neve. Esse foi aqui em Portugal, que aqui em Portugal a galera também não fala o H, né? Não, quando lê uma palavra assim, aportuguesada, não fala um H. Assim, eu acho que não conheço muitas pessoas... O cara falando pra mim, Arde neve, toca Arde neve. Eu falei, o que é Arde neve? Tipo,
Eu entendi. Aí, o arde neve. Aí o outro falou assim, mano, você não tá entendendo. Ele tá falando hard and heavy. Hard rock and heavy metal. Eu falei, vá se lascar, velho. Toca arde neve, mano. Mas eu acho que, assim, tem... É engraçado, porque assim, eu morei toda a minha vida na Itália, mas eu sempre tive muito contato com pessoas que não eram italianas, assim, não só polonesas, que claramente minha mãe trazia primos e... Vai, campeão. Bora. E poloneses, tipo, tinha, claro, mas também muita família polonesa, depois da guerra, foi pra todo mundo, nos Estados Unidos, na França. E você cresceu falando polonês, com contato com a língua ou não? Sim, eu falo polonês, mas agora eu falo melhor português. Do que polonês? Sim, isso é doido. Hoje eu tava falando com a minha amiga polonesa e eu falei pra ela isso, ela ficou brava comigo. Não, isso não pode. Isso não pode, você tem que, assim, respeitar a sua origem, é verdade. Eu só sei uma coisa que é Polska Biało-Czerwony. Polska? Biało-Czerwony. Biała czerwona. Não, era vermelho e branco. Biała czerwona, sim. É? É. Então, pronto. Passei perto, é porque eu lembro disso por causa da Copa do Mundo. Ah. Aí tava com um monte de polonês num bar e eu aprendi isso. Biała czerwona. Pode falar dzień dobry. Tinha musiquinha, né? O que é isso? Dzień dobry é bom dia. Bom dia? Dzień é dia, dobry é bom. Dzień dobry, ao contrário. É, bom. Assim, é uma língua bacana. Vou te pedir umas ajudas depois. Saúde. Bora. Então, aí a gente gravou uma música, né? A gente chegou até agora no... Bom, esse é só o background da Sofia. Você tem quantos anos, Sofia? Ai, Ô, Zosha. 26. 26. Nossa, já. Esses últimos anos, pra mim, não... Você veio pra cá na pandemia, né? Não, foi depois. Foi 21? logo depois. Assim, no 2021 era outubro, setembro. E aí já tava naquela época que a gente tinha mais liberdade, mas todo mundo com máscara, tudo. Mas não tinha problema, tipo, não tinha lockdown, coisa assim. E era muito bem organizado. Você pegou o Covid? Peguei, sim. Quantas vezes? Uma. Eu peguei umas 3. Mas diagnosticada foi uma só. Mas eu tinha certeza que o resto era Covid também. Senhora. Porque depois a gente parou de fazer teste. Acho que a gente tá pegando Covid até agora e nem sabe o que é. Sim, com certeza. Obladá, life goes on, mano. Se lasque. Mas no primeiro eu fiquei assustado. Eu perdi total olfato e paladar. Foi absurdamente ruim. Ficou uns 7 meses, 8 meses sem. Não, pra mim não foi assim. Foi terrível, cara. Não, eu mastigava, não sentia gosto. 4 dias na cama, depois fiquei... Não, eu peguei... Sabe como eu peguei? Por causa da UEFA. Peguei por causa do campeonato europeu. Fui num rooftop com um monte de inglês contra a Dinamarca. Então você foi buscar o Covid. Eu fui buscar o Covid, que era aquela... não foi o Covid que me pegou, fui eu que peguei. Era aquela Delta na época, né? Aquela variante Delta, que tava explodindo na Inglaterra. Eu fui logo torcer com os ingleses, né? Eu torço pra Inglaterra na Copa do Mundo, depois do Brasil. Tipo, esses são os meus dois times. Brasil primeiro, depois Inglaterra. Eu lembro que também nessa última você tava lá. Então, perdeu, né? Foi pra França? Quem ganhou? Não, foi Espanha, sim. Pois é, na final, pô. Mas aí peguei lá, mas é isso. E... Beleza, aí o português, pô, você aprendeu legal. Caramba, cara, que coisa. É que a maioria do nosso público é português, né? Acho que, pra eles não sei, talvez não estejam interessados nesse assunto, mas... A cerveja dá um negócio aqui. Os resultados da cerveja. É rápido o resultado, né? Puta. Garçom. Shotzinho daqui a pouco. Não, vamos falar de música. Vamos falar de música, bora. A gente veio aqui pra isso, né, Sofia? Exatamente. Então beleza, a gente gravou um som seu, né? Sim. Eu e o Gabriel. Gabriel, manda um abraço pro Gabriel ali. Nossa, que saudade. Eu tô com saudade do Gabriel. Também. Outro dia eu fiquei enchendo ele de áudio. Quando você vai chegar, quero tocar com você. Caralho, Gabriel, da hora. Pô, ele quer voltar, mas ele tá cheio de trabalho lá agora, né? Ainda bem, porque aqui tava... era inverno, acho que foi legal. Ele fez tipo a música do Tom Jobim e o Vinícius de Moraes lá, o Samba de Orly, tá ligado? Vai, meu irmão, pega esse avião.
Você tem Muito razão boa de essa fugir assim, Nossa. desse frio. Então, e aí, como é que começou esse negócio com música? Vamos falar de música, vai. Vamos falar assim, vamos falar dos últimos anos e da nossa música, da Ó, música que a gente gravou, né? fazer um resuminho aqui, ó. Bora. Quanto tempo a gente tá? Nossa, estamos há 15 minutos. Sofia é ítalo-polonesa. Sofia fala português do Brasil. Você nunca foi pro Brasil, né? Não! Meu, a galera até acredita. Você viu, né? O colega aqui. Você não é brasileira? Não, Tipo, todo mundo, você assim... você tem essa cara de brasileira, entre A maior aspas. parte das pessoas, quando falam comigo, tipo, são convencidas e depois de um tempo... Depois de um tempo, elas reparam que Que você não que é. o sotaque não é certíssimo, né? Aí falam, mas você de onde é? Tipo, de onde é mesmo? Não, e, tipo, tem um look assim, é muito mais BR do que, pô, você falar, caralho, eu não sei achar uma Sofia assim na Polônia, não sei. Foi a mistura. É o estereótipo, é o imaginário que a gente cria da galera, né? É, exatamente. Que é bem presente. Sim. E aí, então, beleza. Sofia ítalo-polonesa, não sei o quê. Musicista há quanto tempo? Compositora, musicista? Assim. Assim. Quanto tempo? Isso é engraçado. Assim, Todo tempo, né? Exatamente, tipo, não é... É claro que vai e vem, não é cada dia. Mas eu comecei... Eu comecei, tipo, a escrever música, não escrever, mas pelo menos, tipo, criar, assim, quando eu tinha, tipo, 8 anos. Eu comecei já naquela época com o piano, Eu comecei com 8 anos com flauta doce, o pior instrumento da história. Que doido. Eu ultimamente tô interessada em ver flauta, mas daquelas... Transversal. Não aquelas de bambu. Tem um som que... Eu tenho uma brasileira de bambu, mas ela é transversal. Eu toquei eu comecei com a doce, depois eu fui pra guitarra. Se dane, a flauta doce. Mas depois eu estudei a transversal. Por um tempo eu toquei flauta transversal. Era bem engraçado. Mas eu tava muito no heavy metal, aí ficava tocando versões de heavy metal na flauta transversal. E dá? Dá pra caramba. Fazendo Megadeth, Metallica. É legal pensar num instrumento e colocar uma coisa que não tem nada a ver com aquele instrumento. E aí, tipo, você pode perceber como que trazer um outro sentido daquela melodia ou daquele harmonia. E você começou no piano? Eu comecei no piano quando eu tinha, tipo, 6 anos. Aí até... Pô, não era 8? Você não, falou assim, 8. 8 anos comecei, tipo, meio que escrever, criar melodias, assim, mas começar, tipo, tinha aula de piano, tudo assim. Eu vou ter que trazer uns convidados aqui pra inspirar a galera, eu vou ter que trazer uns convidados que começaram a tocar com 50, tá ligado? Pra provar que é possível, porque todo mundo que vem aqui começou muito cedo, meu. É bizarro, né? Acho que a gente foi como músico, artista, a gente é meio condicionado. Acho que é quase um retardo, assim, né? Talvez que a gente tem. Eu acho que foi, tipo, também... Eu tava pensando nisso outro dia, que desde quando eu sou menina, a coisa que mais ficou na minha vida foi a música. Igualmente, tudo. Tipo, de todas as coisas, só tem uma que é constante, é música. E aí eu comecei a pensar, tipo, que estranho, mas será que agora aqui tô em Lisboa pra meio que tentar trabalhar mais com a minha música, mas ainda assim não sei como, sabe? E às vezes é muito difícil, né? Às vezes fico também muito mal porque não sempre vejo os resultados que queria ver. Que é claro que, assim, não é fácil, em geral. E aí eu começo a pensar, mas será que é exatamente isso que eu quero fazer? Tipo, ou isso só porque eu fiz isso toda a minha vida, então acho que isso é o que eu preciso fazer na minha vida, sabe? Tipo, a minha missão é essa daqui, realmente? É engraçado. Eu pensei muito nisso, mas ao mesmo tempo eu pego o meu violão e começo a cantar e tudo fica mais calmo. E você tá presente, né? Tipo, e me conecto comigo, e aí fico doido. tipo, ok, faz sentido, tipo, não tenho nada... Eu penso muito. De um jeito também, às vezes é demais, e não fico bem. E só quando eu canto, eu sinto que para tudo e que eu tô bem, não preciso de mais nada. Tudo o que eu preciso tá lá. E dar uma ajuda, uma leve, sabe? Tipo, Não é que para tudo, né? É que você realmente tá ali. É só você. Meu, falei disso ainda esses dias. Tipo, meu psiquiatra, seu psicólogo. Calma. O psiquiatra vai vir depois. Amanhã. Amanhã é a sessão com o psiquiatra.
Amanhã é sábado, não dá, é segunda. Mas dessa parada, tipo, quando eu tocava bastante também era assim, tipo, podia estar tudo, sei lá, sua cabeça tá sempre indo e vindo, não sei o quê, mas quando você tá tocando, você tá só tocando, né? Você tá presentão e estar presente é o que faz a gente ficar bem. Então não é nem a música, tem outras pessoas, sei lá, que se conectam em estar presente lutando. Eu sempre lutei também, sabia dessa? Lutou? Lutei a vida toda. Eu Não lutei sabia, Kung não. Fu, capoeira, Muay Thai, boxe Capoeira, que bom. e judô, né? Que foi a minha Judô última. também. Mas faz 10 anos que eu não faço um treino de judô. Não, 10 anos mesmo. O último foi E 2014. jiu-jitsu? Não, nunca gostei Não? muito de jiu-jitsu. É engraçado, nesses dias eu tava pensando... Mas é muito parecido com o judô também. Sim, Muitas coisas. alguém falou, porque eu não conheço muito bem judô, só vi alguns vídeos, assim, mas nem sei, assim, como que funciona, mas conheço mais o jiu-jitsu sabe que o jiu-jitsu todo mundo fica com, tipo, orelha meio Tem uma meio... com bolinhas, assim. Tem meio até que uma moda, né? Teve uma época que Jura? pô, o cara tinha que ter aquela orelha. Mas isso é por causa do kimono, é que o jiu-jitsu, ele os jiu-jiteiros vão assim. querer me bater, depois já arrumei discussão por causa disso e não sei o quê. O jiu-jitsu, como o judô, vem do jujutsu. Só que o judô é o primo mais velho do jiu-jitsu. O jiu-jitsu veio depois. Veio do jujutsu, que é a arte marcial que os samurais lutavam Não sabia no Japão. disso. E o judô foi uma invenção de um cara chamado Jigoro Kano, que ele era filho de militar. E ele foi contratado para desenvolver técnicas de torção, técnicas de asfixia e de quebra de ossos Que doido. sem sangue. Você vê como o judô é limpo. Muito Você bom. mata um cara sem uma gota de sangue. É muito lindo. Não, não sei se agora quero ficar aqui. É muito lindo. E aí... Ok. Mas é sem sangue. E aí, enfim. Esse negócio da orelha é porque na parte do chão, que chama Neuazá, o treino de Neuazá, quer dizer técnica de chão, né? A técnica de chão envolve muito raspar o kimono na cabeça, então tem jeitos de sair de um estrangulamento e tal, e acaba que a orelha vai zoando. Mas a minha eu nunca tive. No judô você fica muito com calos nessa parte. Sim. Mas se você não quiser também, é só passar uma fita. Mas o kimono dói bastante a mão, assim, né? Você tem que ter uma baita pegada. Nossa. É foda. Eu nunca. Eu só comecei uma vez capoeira, assim, mas. Você fez capoeira? Você tem cara de quem fez capoeira. Não, mas assim, minha irmã que fazia, porque minha irmã morou no Brasil. E ela, quando voltou, era tipo. Toda a família tinha que virar brasileira, sabe? Tipo, vamos escutar só música brasileira, vamos fazer só porque brasileira. sua irmã foi pro Brasil? Sim, tipo. É mais velha ou mais nova, sua irmã? Não, mais velha, mas foi muito tempo atrás. Tipo, é? ela era novinha, ela tinha. Então você 17 tem anos. você tem uma relação aí de Brasil antes daqui. Sim. Assim, mas eu acho que praticamente sempre eu fiquei sempre com interesse ou curiosidade da cultura brasileira. Mas nunca tive isso muito presente de um jeito, tipo, que eu ia pra buscar uma coisa brasileira, ou sei lá, era mais que a vida colocava coisa da cultura brasileira próxima de mim. Mas só quando eu vim aqui, eu entendi que muita coisa da nossa cultura bonita demais, tipo, me faz ficar feliz só em descobrir como que ela é, sabe? Isso é muito doido. Isso é muito bom. Mas que coisa, então, aí tipo... esse contato com o Brasil já vem de antes... Você tinha que idade, mais ou menos, só pra colocar isso numa linha do tempo? Vamos lá. Eu acho que era tipo 2008, então talvez era... eu tinha 10 anos, ou 11, uma coisa assim. E na Polônia, não sei se eu tô errado, mas parece um pouco raro ter essa cultura, ou esse fragmento de cultura chegar na Polônia, né? Mas assim, eu nunca morei na Polônia. Eu morei toda a vida na Itália. Péssimo host. Eu sou um péssimo host. Não, assim, tipo... Tinha que perguntar isso. Qual foi a sua bagagem cultural, assim geográfica maior? Itália? Exatamente, foi Itália toda a vida. E aqui, 2021... Itália já tem conexão muito forte com o Brasil há muito tempo, né? Olha... Tom Jobim e Vinícius de Moraes, eles iam sempre pra lá, moravam lá. Mas outro dia eu tava falando com uma amiga brasileira, ela falou... Ela morou agora na Itália, tipo, alguns meses. E ela falou, sabe o quê? Eu descobri que os italianos são, tipo,
tipo, obsessionados com o nosso país, com o Brasil. Aí eu, tipo, pensei, não, assim, do que eu sei das pessoas que eu conheço, não me parece, assim, não me, nunca ouvi uma pessoa falar do Brasil, tipo, uma pessoa italiana falando, Brasil, Brasil, sabe, não sei. Mas talvez tem coisas que... Com certeza muitos deles têm primos em São Paulo ou no Sim, Sul sim, e tudo também mais. isso, também Mais ou isso. menos como Portugal, né? Portugal, todo mundo tem um primo de alguma Claro. parte que é brasileiro. Claro, Tipo, é. acho que Itália também, tem muito volume, muita gente. Sim, acho que sim. Mas eu não conheço muitas pessoas, assim. Mas então isso veio mesmo, assim, veio da parte da sua irmã. Esse negócio com a Inglaterra também é engraçado, eu tinha mais ou menos essa idade. Meu pai foi pra Inglaterra e me trouxe uma camisa do Beckham. E foi uma fase curiosa, assim, na minha vida. E eu peguei muito afeição pela Inglaterra. Fui morar na Inglaterra em 2018. Ah, jura? Não sabia. Eu tenho família lá também, da Madeira, né? Minha família é da Madeira. A sim, família da minha mãe é da Madeira. Muitos foram pro Brasil. Quer dizer, do Brasil foram, tipo, meus avós. Depois foram os pais dos meus avós pro Brasil. Mas eles são todos da Madeira. E alguns foram pra Inglaterra. Pessoal da idade da minha mãe, ou até mais novos. Aí fui lá, conheci todos os meus primos na Inglaterra e tal. Muito legal, assim. Mas eu não moraria lá não hoje. Acho que Portugal pra mim é tão legal que eu não trocaria não. Nem França. Eu vou pra França várias vezes por ano. Pra Barcelona. Alemanha já fui várias vezes. Não dá, velho. Não dá. Portugal acho que é tipo... Aqui tem um equilíbrio muito bom. Talvez os países tipo Albânia... Sérvia, Croácia, me interessa esse lugar. Também. Mas acho que aqui a coisa... Eu não sei lá, na real, nunca fui, mas aqui, especialmente em Lisboa, tem muita internacionalidade. Eu adoro bom, né? isso. Eu também, mano. Eu adoro, tipo... Não suportaria viver, tipo, sei lá, numa cidade que portuguesa. todo mundo fala só aquela língua. Né? Horrível. Não consigo imaginar isso. Fica chato. Ó, e outra zoada também, porra, Paris. Paris tá muito zoado, mano, pelo amor de Deus. É caro também, assim, caro. Nem pode aproveitar da vida que... Nem tem francês mais em Paris, tá? Esquece essa porra. Isso aí já virou, mano, Paris já virou qualquer outra coisa ali, mas ali você não fala mais bonjour, você fala... Vamos pular. Vamos pular isso aí. Então, e na Itália, que cidade você morava na Itália? Em Turim. O Ettore a família dele é toda de Turim. Caralho, será que você é prima do Ettore? Não, mas como é que se chama de... não pode falar o apelido. Não quero expor o guri aqui, mas é Furlaneto. Tem outro nome que eu não vou colocar, mas é Furlaneto. Não, acho que não conheço. Mas talvez a família, assim. Porque Turim é bem pequeno, então todo mundo meio que se conhece. Eu fui pra lá, quando eu fui no Covid. Você foi lá? Em 2020. Não acredito. Fiquei em Turim, fiquei rodando lá as ruas até 5, 6 da manhã. E gostou? Não. Turim é zoado. Meio tristinho. Pô, a cidade, ela é grande, né? Ela é, tipo, espaçosa, uma cidade grande assim, não em território, mas é uma cidade que dá uma sensação de que é grande. Por exemplo, Lisboa é grande, mas Lisboa tem esses bequinhos, tem Parece umas... ser mais uma vilazinha. umas ruas curtas e tal. Turim não, né? É toda não, reta mas assim, e... Aonde você foi em Turim, tipo, ficou também no centro? Porque também... Fiquei. Porque tem ruazinhas assim também. Não tem muitas, mas tem. A gente rodou lá. Área. É que era Covid também, né? Meio sacana falar que é uma cidade ruim. Mas já tava bem liberado lá. Era verão 2020, eles tinham aberto tudo. Nem máscara tinha, nada. Sim, 2020 no verão eu até lembro. Mas é o que você falou, achei muito local. Uma cidade muito local. E o Brasil é cheio de cidades locais também, por isso que o Brasil não faz sentido pra mim. Mas não é tanto isso. Eu acho que é mais a mentalidade das pessoas que pode ser um pouco... Pode influenciar toda a cidade, sabe? E aí, por exemplo, aqui eu me sinto muito mais livre. Tipo, eu não me sinto julgada ou não sinto que as pessoas olham pra mim de um jeito estranho, assim. Aí eu sempre sentia muita... Também nas minhas escolhas pessoais de coisas também simples, sabe? Mas eu me sentia sempre como se, aquela coisa lá não é boa porque só aquele tipo de pessoa vai, sabe? Meio que dividido em, não sei, tipo, tipologia de pessoa que vai lá, outra pessoa que vai lá. E aí você não consegue morar mesmo toda a cidade de um jeito harmonioso. É como se você tivesse pegar só uma
uma pegada. Tipo, ok, eu vou fazer só isso daqui com os meus amigos que gostam só isso daqui. Não consegue ficar um pouco em todo, sabe? Aqui parece muito mais livre. Tipo, um dia você pode ir... Aqui, agora eu tô falando mais da música, né? Mas... Pra mim é a coisa mais É bom que importante. você já Exatamente. vai puxando o gancho de volta. É a coisa mais importante. Quando você quer sair ou conhecer pessoas, pra mim é muito melhor ir num ambiente onde tem música ao vivo. Ou música também, não ao vivo, mas que tem pessoas que estão lá pra se divertir gostando da música, sabe? Aqui é muito fácil, né? Aqui tipo, você vai... Cada lugar vai... A gente não tem muita tensão social. Tipo, tem tensão financeira, econômica, não sei o quê, mas a gente não tem tensão social, né? Tipo, os portugueses também são legais, sabe? Tipo, os tugas são gente boa. Tem situações pontuais que dá conflito, principalmente com brasileiros, portugueses, não sei o quê. Até as pessoas portuguesas que pensavam que eu era, tipo, que você era brasileira. Até falaram pra mim algumas coisas, eu fiquei... Mas no geral, é descontraído. E, pô, ao contrário da Alemanha, por exemplo, ao contrário de Paris, eu acho muito da hora aqui também. A Polônia também é muito assim, mais conservador, mais assim, tipo, sei lá, você vai aqui na rua ver pessoas que estão um estilo, outro no outro estilo, outra... Na Polônia você vai ver, tipo, talvez todo mundo... Grupinhos, assim. Não, todo mundo, tipo, do mesmo jeito, tipo, que não expressa o próprio ser também com roupa, ou com jeito de falar, de ser assim, parece um pouco mais, tipo, vão ficar mais educados possíveis, mas fica aquela educação que, tipo, não tá extroverso, não expressa realmente a pessoa que ele ou ela é, sabe? Aí... Mas sabe o que eu acho, assim, nessa relação? Aqui em Portugal também tem, não só Portugal, mas em todo lugar do mundo, né? Tipo, eu acho que isso é muito relacionado à pessoa que cresce no mesmo lugar, ela é criada, nascida, crescida ali, e ela não é ela. Meu, você é você. Puta, você é muito pouco você. Na maior parte, 95% do seu tempo na sua vida, você não é você. E trocar de país ou trocar, não só de país, mas trocar de estilo de vida, pô, que como você fez e como eu fiz, de estar sempre em busca de gente que também tá procurando ser si mesmo. Esse é o movimento. Então, assim, você vai às vezes num rolê onde só tem tuga, você vai ver lá, muitas vezes, os caras todos vestidos iguais, com o mesmo carro, com a mesma formação, mesmo molde de vida. Tipo, no Brasil é igual. Em Turim, assim. Pô, São Paulo é cheio disso. Rio de Janeiro é cheio disso. E é que São Paulo, você vai, por exemplo, na Vila Madalena, lembra bastante aqui Lisboa, porque é muito estrangeiro, tem... Nossa, sabe, tá mais solto, assim, tá mais experimental. Sim, e aí, sim. Mas aí é muito pouco, a porcentagem é muito pouco perto da galera de São Paulo. Claro. Sei lá, São Paulo é um caso à parte, né, gente? Tipo, 20 milhões de pessoas. Exatamente, tem tanta Você pode ter 20 mil vidas ali e cada dia ser uma pessoa diferente que ninguém vai nem notar, saca? Exatamente. Mas esse negócio é legal. Eu gosto muito daqui de Lisboa por causa dessa parada. Você tem... Além do fluxo musical, artístico, não sei o que acontece, que é muito da hora. No Brasil a gente cresce com isso, né? Tipo, você não tem um bar no Brasil que não tenha música. Não tem um. Não tem um, mas até o boteco mais fuleiro ali tem alguém tocando. Nem fala, assim, pra mim, só ouvir isso, tipo, eu já quero ir. É da hora, não, o Brasil tem Já música sempre. Mas aqui também, acho que começou a ter mais essa cultura, putz, cara, talvez muito influenciada pela imigração brasileira aqui. Com certeza. Né? Mas também portugueses, tipo, com o fado, assim, tinha... Mas o fadão não é uma cultura muito extrovertida, né? É uma cultura mais contida e até melancólica e triste. Então, né? deixa eu te falar. Coisa diferente. Então, você cantou fado, né? Eu já sei. Assim, eu estudei, como eu tava falando antes, né? Eu estava estudando aqui 1 ano de Erasmus, mas estava estudando etnomusicologia. E eu vim aqui com a curiosidade de entender a expressão emotiva que tem no fado. Quando você canta no fado, eu acho que tem uma potência que
você não acha em todos os estilos musicais. Aí eu pensei, nossa, queria muito entender É bem peculiar, né? Um nossa, negócio que leva. E forte. também a voz fica muito diferente Uhum. Aí eu comecei, né, tipo, buscar um pouco comigo, tipo, andando lá nas tascas de Alfama, muito bom. Nossa, No eu tenho quê? saudade Ah, nas das tascas de tascas de alfama. Alfama. Sim. Tasca de alfama, pessoal que não sabe o que é uma tasca e nem o que é alfama, é o seguinte, tá? Tasca é tipo botequim, restaurantezinho, Isso. e alfama é um bairro, que é um nome árabe, né? Alhama, que quer dizer a fonte de águas quentes, né? Isso, né? Mas aí, assim, eu sempre. Não sempre, desculpa, mas eu tive muita curiosidade em saber o que é isso, como que é, o que é as pessoas. Tudo, sabe? Tipo, a cena musical. Aí eu comecei a estudar de um jeito mais teórico, porque eu tava estudando aqui e fazendo a minha pesquisa pra tese, né? A monografia. Aí, pra entender melhor, falar da emoção que tem no fado, eu comecei a cantar. Mas de um jeito super natural, tipo, não foi tipo, agora eu vou cantar pra Ah. entender. Foi uma coisa bem bacana, na real. Eu entrei em acho que foi Tasca do Chico lá na UFAM. Não, Uhum. o Graça, não lembro, era um dos dois. A Tasca do Chico não... Não, desculpa, não era a Tasca do Chico. É bem famosa, né? Não, a Tasca do Chico é no Bairro Alto. Era outra. Ô, Agora eu não Chico, lembro paga o uma nome. grana aí pra nós, fala 1.000 eurinhos aí. Já falamos agora o nome do Chico. Mas aí, era outro lugar. Aí eu fui lá e era a segunda vez que eu escutei fado, tipo, assim, de realmente, assim, no lugar e não só no Spotify ou no YouTube, o que é isso, assim. Aí eu escutei e pensei, caramba, que gostaria muito de experimentar minha voz nisso. Nunca fiz nunca cantei desse jeito. Eu queria ver como que você se sente, né, fazendo isso. Aí eu perguntei pro cara, tipo, olha, eu não sei português. Eu não falava português. Eu não sei, falei com ele, tipo, em inglês. Eu não falo português, mas eu sei ler português. E eu conheço uma música da Marisa, sabe? Qual? Marisa Monte? Era, sim, não, mas que é Marisa Monte? Não, Marisa daqui, a fadista. Ah, fadista, não conheço. Não conheço quase nada de Tudo fado. bem, ela tem música, assim, nessa época ela é aquela mais conhecida, fadista mais conhecida, world music, e eu na Itália já escutava ela, então já sabia bastante das músicas dela. Aí eu cheguei lá, eu cantei uma música lendo, né, lá no celular, porque eu não sabia as palavras, mas eu tava lendo, e o cara tava lá tocando, olhando pra mim um pouco assim, preocupado, porque também ele sabia que eu não ia, tipo, sei lá, eu não sabia português, eu nunca tinha cantado fado, e aí ele ficou, bom, vamos ajudar ela. Mas no fim das contas, tipo, ficou ótimo, ficou uma coisa ótima pra mim descobrir que o fado faz expressão, algumas emoções intensas que você pode descobrir, sabe? Algumas, ou também a força que você pode esquecer às vezes que você tem, cantando o fado é como se você encanalasse, você pode falar tipo encanalar? Canalizasse. Canalizasse essa força em... Encanalhar a Ficou meio feio, tornar né? alguém canalha. Isso, eu vou te encanalhar. Não é isso. Canalizar. Que Não, tá em italiano ótimo. Seu português é ótimo. Em italiano é incanalare. Encanalare? Não, peraí, é? Epa. Sim, é. Será que é polonês isso aí? Não. Canalizar essa emoção. Canalizar essa emoção e fazer ela, tipo, você se expressa. E tá dentro de você e talvez ela ficou muito tempo lá e você não sabia como expressar. E com o fado, tipo, eu descobri que tem jeito, sabe? E eu lembro muito bem de ter cantado aquela música que era o Gente da Minha Terra, sabe? Não conheço. Depois a gente escuta, é legal. Eu cantei ela e aí acabei de cantar, todo mundo ficou meio assim, uou, porque eu também não esperava isso. Aí eu chorei, tipo, da emoção, chorei muito.
E fiquei muito contente de tipo, descobrir um instrumento pra você expressar coisas que você nem sabe que você tem, sabe? E aí eu fiquei muito curiosa da emoção ligada com a sua voz e com se expressar na música, não só com violão, com piano, mas na voz mesmo. Tipo, a gente já tem a voz pra falar tudo o que a gente tem passado no presente, a gente pode falar e cantar e amplifica muito. É doido, né? A gente é o único animal que fala. É... E o único que tem... Assim... Não, que fala... Que fala... Que racionaliza Sim. a fala. Que racionaliza o som, né? Claro. Mas... Tipo, outros animais se comunicam, mas eles não falam. Sim, é claro. Mas Ou seja, eles têm uma esse capacidade é um assunto... inferior. É um assunto que vai ser difícil. Eu ia dizer inferior, mas eu ia falar, eles têm uma capacidade menos lógica de categorizar esses sons e organizar o pensamento em palavras, em representações, né? Porque palavras são figurativas, né? Claro. E a gente organiza o som. É muito louco, né? Sim. Caralho, o ser humano é muito da hora. Quem inventou o ser humano é gente boa. Quem será? Quem será? Nosso criador, né, pô? Sabe que eu sou um cara de fé, né? Você tá ligado? Também. Você também, então. Poxa, Que bom. A gente tá no mesmo... Tá voltando... você pegou outra cerveja? Ainda bem, Quando? né? Eu tava aqui no pé. Peraí, deixa eu ter certeza que eu tô escondendo o rótulo. Ai, bora lá. Peraí. A gente só pode ver o Lisboa, né? Eu sou... Boa. Mas aí foi isso, assim... Essa aqui é uma Blonde Ale da Lisboa. Você pode Blonde ver. da Lisboa. Um outro cheers pra Lisboa. Aí. Craft Beer. Lisboa Craft Beer. Lisboa Craft Beer. Ganhei um bonezinho aqui, o Thales me trouxe um boné. Tô com saudade deles, na verdade. Faz tempo já que não vou lá. E... Talvez essa noite vai ser a noite que vai lá. Amanhã eles saem de férias. Pode ser, é uma boa lá. Pô, cerveja... Último dia. Cerveja top, não é baratinho, mas né, Barato é barato pra qualidade. Né? Claro. Nossa. Muito bom. Então, e aí teve o lance do fado. Aí tive fado. E você tinha me falado um pouco antes da gente começar e tal, de como isso formou a tua musicalidade agora, né? O jeito que você compõe, não só o fado, mas... Na real, não foi tanto fado. Pra mim, o fado foi mais uma... Foi eu descobri que eu tenho muita curiosidade em entrar em outra cultura ativamente. É isso que foi. Eu tava estudando etnomusicologia e aí é muito... Seria tipo a antropologia da música. É mesmo isso. Aí você faz pesquisas. Muito curioso, hein? E naquela época eu queria ser etnomusicóloga e eu queria, tipo, fazer doutorado e tudo. Então eu tava lá, tipo, vou fazer a minha tese sobre o fado, Tem um livro de uma garota americana que ela fez uma pesquisa muito parecida com a minha, ou seja, eu fiz uma pesquisa muito parecida com aquela dela, que realmente ela aprendeu o fado e entender o discurso emotivo, psicológico, mas também social do fado, que é muito doido porque tá vivo ainda assim, tipo, você vai agora, pode ser muito turístico em algumas vezes, mas tem lugares onde tem gente que estão conectado com o fado como nos anos que... Sim, pra caramba. E isso é muito curioso, assim. Eu tava pensando, nossa, na Itália, pra mim, em Turim, eu nunca tive uma música da cultura de Turim ou de Piemonte ou da Itália mesmo, assim. Nunca tive uma coisa próxima, assim, para dizer, eu tô dentro da cultura musical. Nunca. Eu também não. Você acredita? Mesmo no Brasil, com toda o paradoxo da escolha, lá tem tanta cultura. Eu nunca estive dentro de uma cultura musical brasileira. Eu fui aprender a ouvir música brasileira. Eu não cresci, né, ouvindo música brasileira. Eu cresci ouvindo música dos Estados Unidos em inglesa. E britânica. Meu pai, tipo, era isso e eu cresci nisso. Então eu aprendi a ouvir música em inglês. Quando eu comecei a cantar em português... Foi 2016 que eu falei, caralho, bossa nova é super legal. Eu não ouvia bossa nova, não tinha ouvido. Eu achava tudo zoado, samba, pagode, não sei o quê. Eu falei, cara, bossa nova é um negócio interessante, meu. Bom, né? Deixa eu ver isso. Aí da bossa nova já... Pô, vamos ver ali a Tropicália. Aí tem uns artistas bons.
Por exemplo, Novos Baianos. Eu adoro Novos Baianos. É um sim. rock and roll meio maluco ali, meio... Legal. Tá muito conectado muito alegre. com a cultura brasileira. Mas eu mesmo, eu e muita gente de São Paulo, isso tá vendo? Talvez é uma outra formação de cultura, que a galera de São Paulo tende muito a não consumir cultura brasileira. Mas doido, né? eu acho que isso acontece muito, tipo, que você é de um país e você gosta mais da cultura Do outro, né? É sempre. Em inglês, em italiano tem um. The grass is ditado. greener. É isso. L'erba della vicina è sempre più verde. Mas assim. Eu acho legal isso. Tipo, exatamente essa troca de cultura. Também, se você não conhecer bem a própria cultura, descobrir uma cultura que você gosta. Cara, te dá tanta riqueza e tanta felicidade. É a coisa melhor, sabe? Tipo, descobrir como que você se sente cantando isso, sabe? E aí foi o fado, né? Pra mim, a primeira coisa que eu fiz realmente diferente do que eu tava fazendo antes. Porque eu, assim, eu não sabia... Assim, eu já tava escrevendo música, mas era, tipo, em inglês. Era, tipo, baladas, com o piano, tudo mais sentido clássico do piano, mas depois com a balada, claramente foi mais, não pop, mas assim, mais ou menos. Nem foi pop. E aí, depois do fado, suponho que veio... O Brasil. O Brasil, né? Eu queria chegar lá, e aí? Sim, e aí foi muito doido. Eu fiz, tipo, um ano aqui e eu tava escrevendo minha tese, tava fazendo minha pesquisa no fado. Aí eu parei um pouco de cantar o fado. Eu fui, tipo, alguns meses mais. E depois, nos últimos 6 meses que eu tava morando aqui, o último 4, eu tava menos interessada em cantar. Eu tava, ok. Queria fazer outras coisas. Tava trabalhando, então tava tudo bem. Agora, também descansar, sabe? Depois do ano, assim. Aí, antes de ir embora, porque eu voltei um pouco na Itália. E depois voltei de novo aqui o ano passado. E antes de voltar para a Itália, todos os amigos que eu conheci naquele ano aqui em Lisboa foram embora. Porque eram todas pessoas de Erasmus e de outra coisa, assim. Todo mundo foi embora. Aí eu tava com muita saudade deles. E eu não sabia tocar direito o violão. Porque eu aprendi violão, assim, sozinha e sabia 3, 4 cordas, assim, de boa. O que vai, faz 3 musiquinhas que eu sabia, fazia. O violão surgiu em quando na tua vida? Então, sabe que nem sei. Muito jovem, mais jovem, não? Foi recente. muito aleatório, sim, muito recente e muito aleatório. Acho que, tipo, foi assim... Talvez quando eu já tava na Itália, alguns anos atrás, mas não lembro o ano. Eu lembro só que alguns anos atrás eu tinha um violão em casa. E aí eu peguei ele e pensei, pô, tem um violão. Eu sei, tipo, música, né? Por que não tentar tocar um pouco, ver como que fica? Aí eu tentei, mas foi meio assim, tipo, de brincadeira, sabe? Eu comigo, buscando jeitos pra aprender, mas não tava muito séria com isso. Quando eu vim aqui, como que o meu piano claramente ficou na Itália, eu pensei, nossa, eu preciso de um instrumento pra cantar, porque eu não consigo cantar sem instrumento. Eu gosto de ter algo que me acompanhe. Então, não sabia se, tipo, rolava fazer alguma coisa com o piano. Eu ia num lugar onde tinha o piano, assim, talvez era um pouco também preguiçoso de fazer uma coisa assim. Aí um teclado? Comprava um teclado? Sei lá. mas sabe, tipo, vida de estudante você não compra teclado, você tá lá contando dinheiro pra comer, então não. Entendi. Não é uma boa ideia. Mas aí a galera que eu conhecia aqui em Lisboa, era o meu aniversário, e eles deram pra mim um violão, porque eles sabiam que eu tava interessada de comprar um, ou pelo menos de... Sei lá, também alguém que tinha um violão que não usava, pegar por alguns meses só pra manter uma relação com a música, sabe? Aí compraram um violão. E aí eu comecei a tocar o violão do meu jeito, né? Nunca tinha aulas, assim. Aí comecei e quando todo mundo foi embora, eu tava com muita saudade e tinha só o meu violão. Aí eu pensei, cara,
por que não tentar? Aí eu comecei, tipo, a escrever música muito fácil, muito básica. Tipo, Uma Noite de Kebab era também muito básica. O que eu sabia, eu fazia, inventava algumas coisas, assim, o que parecia legal, eu tava buscando com minha orelha, assim, de boa. Mas aí eu escrevi 10 músicas de todo ano. E foi meio compor música muito básica, porque era a única coisa que eu tinha que me ajudava pra compor. Eu adoro isso. O simples, ele não precisa ser simplório, né? O simples, ele é bom, ele é conciso. Ele não precisa ser complicado pra ser bom. Eu fazia música complicada e eu comprei um teclado. E falei, vou aprender a tocar teclado, mas vou aprender a fazer o básico. Cara, e eu tô compondo agora só música em inglês, num outro projeto, e no teclado, maioritariamente. No teclado. Sim. E é um outro resultado, tá muito mais próximo do que eu gosto de ouvir do que, na verdade, fazer acordes mega treta, tipo da bossa nova, que eu venho... Essa parte da cultura brasileira que me pega um pouco quando eu pego a guitarra. Você sair do seu instrumento materno ali, né? Sim. É muito legal porque você tá muito livre, você não tem os vícios, você não tem o julgamento que você tem quando... Por exemplo, eu, no caso, quando eu tô tocando guitarra, eu tenho muito mais julgamento. Ah, não vou fazer esse acorde, eu vou fazer esse aqui, eu vou fazer... Sim. É verdade. Mas ao mesmo tempo, agora que tô aqui, agora eu tenho um professor que me tá ajudando um pouco mais, um professor brasileiro, porque eu queria realmente, tipo, aprender mais rítmicas e acordes e toda a harmonia brasileira, porque me interessa. E eu acho que pra mim seria muito bom compor música com um gênero que seja muito parecido com a música popular brasileira. E, tipo, Jorge Benjor, Caetano Veloso, e tudo, João Bosco, tipo, todos eles me deram um grande presente na minha vida, porque eu descobri eles e pensei, nossa. Que outro mundo é esse, né, velho? Isso, tipo, o meu coração tá grande agora, sabe? Antes... Que frase bonita. Meu coração tá grande agora. Caralho. É o Cati. Fazer um corte legal aqui. Fazer esse cortinho legal nas redes sociais. Meu coração tá grande agora. Legal. E aí também por causa do meu namorado, que ele tem muita... Eu acho muito bacana. A relação que ele tem com a música brasileira é muito bonita. Ele tem um afeto muito grande também. E o que ele me enviava, tipo, também a gente ficou 8 meses separados porque eu fiquei na Itália, então, distância. E ele enviava pra mim muita música brasileira que pra mim era uma nova descoberta. Eu pensava, nossa, eu quero isso da minha vida. Eu quero, tipo, totalmente estar toda hora escutando isso, cantar isso, escrever, tocar tudo. Quero ficar no meio disso, sabe? E agora que eu tô buscando fazer isso, mas tá sendo mais difícil do que acho. Também porque passei alguns meses da minha vida desse ano. Desde quando começou esse ano eu fiquei meio mal por causa de diferentes coisas pessoais. E aí tirou muita da energia que eu tinha quando eu cheguei aqui de novo pra me aproximar mais da música brasileira, porque aqui tem muita cultura, tipo, claramente tem muitos brasileiros, então a cultura brasileira é mais fácil encontrar, viver e ter uma relação e tudo. A boa e a ruim, né? O foda é isso. Tem, assim, mas aqui muito, maioritariamente Depende de onde você vai, com quem. Tem umas culturinhas brasileiras, né? Que a gente fala lá no Brasil também, que não é muito legal, que a gente não curte muito, né? Que o pessoal mais centrado na vida não gosta muito. Sim. Não quero julgar aqui, também não vou ficar me reprimindo de falar que tem coisa que é uma merda, tá ligado? Então o Brasil, não aguento mais. É tanto brasileiro falando, não, o Brasil tá chato. Lá no Brasil, o que tá pegando é só coisa... Meu, tá tipo assim, o Brasil tá tão polarizado hoje que é tipo, sei lá, 50% gosta de comer cocô e outros 50% gosta de comer filé mignon, tá ligado? Como assim? Tá tipo assim, tá... Musicalmente, né, tô falando. Sim. Cara, a galera tá assim,
idolatrando uns absurdos no Brasil. Uns fenômenos musicais absurdos no Brasil. Uma cultura muito baixa, muito ruim, muito... pronto, ao mesmo lado que cresce isso, crescem outras coisas, né? Isso é a vida, pronto. Sim, merdas assim, adubam a vida. Mas... Eu realmente não sei como que é agora, porque eu nunca fui pro Brasil, eu só conheço a música brasileira que tá já... Sim, aquela coisa da propaganda, mundo, o estereótipo. Não tanto isso, mas tipo... pessoas Jorge Ben, Caetano Veloso, puta estereótipo danado. Sim, mas nesse estereótipo tem tanta coisa que você pode aprender, sabe? Não, é lindo, é um estereótipo porque é bom. Ele é um clichê porque é fato. Exatamente, Agora, assim, mas não só ele, assim, Chico Buarque tem também tanta coisa pra descobrir de um jeito muito diferente. Não, João Bosco... É imenso, e tem tantos, do Guilherme Arantes, sabe, que é um cara mais dos anos 80, eu sou fãzão do Guilherme Arantes. Djavan. Tem tanto cara bom aí que nem... o Arthur Verocai, conhece esse cara? Não. Nossa, você vai pirar. Quando você ouvir uma música do Arthur Verocai, você vai... Mano, você não vai parar nunca mais. É insano. Milton Nascimento. Então, assim... Sim. Tem... Assim... Um que eu gosto muito é o Beto Guedes. Você conhece o Beto Guedes? Eu sou muito fã do Beto Guedes. Mano, acho que não. A nível assim... O Beto Guedes pra mim acho que é o melhor... Pra mim, né? Não tô falando melhor porque não tem uma competição aqui, mas pra mim... O que te faz sentir mais feliz? O que faz meu coração cheio, né? É o Beto Guedes, cara. O Beto Guedes é lindo demais. E ele tem uma voz estranhamente... Ele parece muito desafinado, parece anasalado. É uma voz muito estranha. Particular. Porra, é estranhamente bonita a voz dele, sabe? Não é um normal. Mas o que eu ia falar é o seguinte, daqui que você tava voltando pro lance estar mais exposta à cultura brasileira aqui, eu acho que aqui a gente tem uma sorte, porque a maioria das pessoas... os brasileiros se portam bem aqui. Se comportam bem. Que isso? Tem uma curvinha que se comporta mal, mas a maioria se comporta muito bem. Sim, é aquele estereótipo do brasileiro. Trabalha legal, o pessoal é bacana, esforçado. No Brasil, você não vai ver tanto isso. No Brasil, você vai falar, caralho, mais da metade dos brasileiros que eu encontro no Brasil são vagabundo, mau caráter, mal educado, ouve música horrível. Desculpa aí, Brasil. Eu não sei. Tô de sacanagem aqui, tô um pouquinho de sacanagem. Mas é um pouquinho assim. Não mata o meu sonho, sabe qual é, né? Cuidado com esse sonho aí. Assim, não quero morar lá, claro. Mas com certeza ficar um tempo. É muito parecido, é muito o lance do que você vai procurando, né? Do espelho. Exatamente. Eu moro aqui há 9 anos. Aí, tipo assim... 9 já? Quando eu vou... Tô no 9º, né? Vai completar 9. Quando eu vou pro Brasil... Teve muitas vezes que eu... no Brasil a gente cresce com medo. São Paulo você cresce com medo, você não sai de casa. Então você tem que estar sempre com o seu grupinho. Você não tá livrão, assim, na vida. Pode ficar foda-se, vou... Não, você sai de um lugar, tem que saber exatamente pra onde vai, como é, toda a dinâmica. É terrível. Rio de Janeiro, pior ainda. Rio de Janeiro nem se fala. E as vilas mais pequenininhas? Aí tem Santa Catarina, que eu sou muito fã do estado de Santa Catarina. É o melhor lugar, é um dos melhores lugares do mundo. Mas voltando ainda... Calma aí, a gente chega lá. Mas, então assim, você tem essa... Por que representa tanto perigo, né? Se o Brasil fosse tão legal, se todo mundo fosse tão legal, por que a gente ia ter medo? E a gente tem... Por quê? Porque tem uma parte muito ruim. O Brasil tem uma parte muito ruim. Muito ruim. O Brasil é fudido, um país, mano, potente, um país de muita gente trabalhadora, esforçada, uma galera resiliente, uma galera, bonito de ver, sabe? Vivo, uma galera... Outro dia eu tava falando com o Nabucco, sabe? Sei. Chamei ele já pra vir aqui, ele não veio. Eu falei com ele porque eu ultimamente tô buscando um jeito pra me organizar. Ano que vem, se tudo vai certo, eu gostaria muito de ficar alguns meses lá no Rio. Lá no Brasil, tipo, viajando um pouco, mas também no Rio. Também no Rio, porque meu namorado daí, Você vai falar Boipeba, Rio de Janeiro. É isso que você pensou? Boipeba, Rio de Janeiro, Chapada Diamantina. Nossa! É isso? Dei o seu roteiro? É comum. Mas você falou Chapada Diamantina porque eu já te falei ou não? Não, porque é um roteiro comum. Essa Jura? é a agenda do gringo que vai pro Brasil. Jura? E, sei lá, e vai pra Angra. Assim, eu não sei ainda... Qual é o nome daquela cidadezinha? Eu já fui lá, aquela do Rio, que não é o Rio, é... Botafogo, não.
Não, não é Angra, aquela cidade pequena. Ah, não sei, assim. Ai. Eu não sei tanto assim pra. Pô, eu já fui lá, esqueci. Sei lá. Mas aí, tipo. Pariu, eu vou lembrar no meio, vou dar um grito aqui, tipo síndrome de Tourette. Ah! Aquele lá! Mas aí eu tava falando com o Nabucco, né? Tipo, olha, eu gostaria muito de ir pro Brasil. Gostaria. Ele é carioca, né? Ele é. Eu tava falando. Por enquanto, eu tava interessado de ir pra Rio, né? Mas não porque o estereótipo, mas mais porque. Não, é diferente. Você tem seu namorado de lá, tem um afeto, né? Uma relação afetiva. Mas porque eu queria realmente entender se a música que eu tô buscando. Não tá lá. Te garanto. Eu não sei se tá lá ou não tá lá. Mas eu quero ir pra. Fui pro Rio 3 vezes procurando essa música. Fui pro Rio 3 vezes procurando Bossa Nova. Eu não tô muito na bossa nova, tô mais no samba. Quando eu tava fissurado na bossa... Assim, é lindo, tá? Você vai lá, tipo, vai ter rodas de samba gigante. É uma coisa maravilhosa. Um calor de 60 graus à noite. Nossa. Assim, é mesmo louco, mas eu fui... Caralho, eu queria muito ver um lugar de bossa nova no Rio, sabe? Um lugar... Pô, tá um negócio mais conectado com essa beleza do Rio de Janeiro, que a bossa nova colocou isso tão escancarado, né? E eu não achei nada. Assim, eu de bossa nova não tô muito ligada. Paraty, cidade lá. Pô, Paraty é legal. Fiz busking lá, muito legal. Sorte que tem muito gringo lá, ganhei uns R$200 por causa de um casal australiano. Isso eu não sei, mas acho Bem que legal. também alguns primos ou tios do meu namorado estão lá. Paraty é legal, bonitinho pra caramba. Mas eu, assim, tô doida pra... São Paulo, você não quer ir não? Porque São Paulo tem muita coisa mesmo. Então, São Paulo, Tem de tudo. com certeza eu gostaria de passar, mas... Meu, Vila Madalena, você não vai querer sair nunca mais de lá. Não sei, A vou ver. Rua Augusta vou ver, aqui já... assim. Eu não quero expectativa, sabe? Mas, tipo, É. eu vou descobrir. Como que fiz em Lisboa? Eu nunca fui em Lisboa, eu vim aqui pra morar. E aí eu gostei, tipo, ok, tá de boa. Agora tá já chegando a hora que, quero trocar, quero fazer outra experiência. Eu fui pro Brasil esse ano, meu, putz, te juro, quase que eu fico lá. Foi muito da hora. Então. Passou, assim, eu passei uns 5, 6 meses pensando em morar lá. Nossa. Aí meio que passou já isso aí. Paixão temporária, aquela coisinha. Vamos ver. É um se crush, daqui a... deu um crush com o Brasil. Deu um crush com o Brasil. Daqui a 10 anos, talvez, a gente vai estar lá. Mas fui pra São Paulo, Santa Catarina. Santa Catarina é maravilhoso. Florianópolis é muito legal, muito da hora. Eu morei lá em Santa Catarina há 10 anos atrás, né? 11 anos atrás. Que legal. E bem curioso, assim. Que bom. Morei numa cidade alemã lá. Muito. Nossa. Enfim, mano. É São Paulo, você tem que ir pra São Paulo, pô. Mas eu vou passar com certeza também lá, porque muitas pessoas falaram pra mim, você tem que passar pra São Paulo, porque tem muita cena musical que você não espera. Nossa, é imenso. E tem que saber, tipo, que existe isso, sabe? Mas São Paulo é tudo muito exagerado. São Paulo tudo é exagerado. É tipo. Eu não sei. É uma megalópole, cara. O menor prédio que eu estudei lá no Brasil, lá em São Paulo, tinha, sei lá, 20 andares. O menor. Aqui o maior tem 10, sabe? A gente tá no 7º andar aqui agora. Esse prédio tem quantos? Tem 10 andares. É um dos maiores prédios daqui. Sim, assim, eu não gosto muito da cidade, assim, grande. Assim. Eu gosto mais de mato. Então, Fica no meio do mato. Mas lá é doido que você tem um pouco dos dois, sabe? Você tem... É... Eu não moraria hoje em São Paulo. Tem natureza que é muito presente, né? E o clima é diferente, né? Tipo, as tempestades. O verão chove muito. Não fala isso pra mim. É louco, cara. O Brasil é uma experiência louca. Não fala. Assim, não, pode falar. E assim, tipo, o centro, tipo, Rua Augusta. Eu, passei minha adolescência na Rua Augusta, assim, né? Cresci na Rua Augusta. Tipo, na época, era muito rock and roll. Então você entrava em qualquer boteco pra jogar sinuca, heavy metal, rock and roll. Depois você vai no Bexiga, que tem a 13 de Maio, uma rua que eu cresci lá também. Amigo do pessoal do The Wall, que tipo, mano, Júnior, o Wallace. Exatamente, tipo... E era uma rua só de rock and roll, mano. É só muito rock and doido, roll. é muito doido que parece que naquele espaço tem muita mais coisa que podia oferecer. Tipo, olha, o que tem, o que pode aprender, o que pode gostar ou não gostar. É muito cosmopolita também. Sim. Ai, nossa. É engraçado. Tinha uma parte de mim que gosta muito disso e outra, tipo, não, eu quero ficar na natureza sozinha. Mas
É, Precisa dos dois, né? é interessante também. É que o Brasil é muito grande, né? Aí, tipo, tem uma. Eu já fui pro Brasil. Fala, mesmo, onde você foi? Fui pra Boipeba. Boipeba. Você viu areia e mar. Tá ligado? Não viu nada. Você viu Sim, areia sim, e sim, oceano. Isso você vem aqui em Portugal, qualquer lugar que você vai. Não, exatamente. É por isso que eu queria viajar um pouco Agora, lá, agora a assim, formação fazer. social do Brasil, entender. Pô, tem Entender, uma exatamente. ancestralidade Entender. gigantesca, né? O Brasil tem uma ancestralidade Nossa. dos índios naturais, né? Exatamente, tipo, toda a mistura que vocês têm, eu Dos acho portugueses, tão bacana, libaneses, tão japoneses, bacana. Muito doido. os africanos, né? Os judeus que financiaram os barcos portugueses para irem para o Brasil e tal. Não, Opa! A sabia. história de Portugal com o judaísmo é enorme, porque aqui teve a Inquisição. Foi ao mesmo tempo da Nossa, Inquisição que os judeus bancaram. Não quero dar detalhes, né? Mas foram pro Nordeste do Brasil. não sabia disso. Interessante. Exatamente. Exatamente de onde veio a família do meu pai. Interessante. Fugindo da Inquisição, bicho. É isso. É. Mas bom. E aí, vamos falar da sua música, vai. A gente lança. Eu só produzi, você lançou. Você fez tudo aí. Todo mundo Pô, lançou. Todo lançou mundo aí. fez parte disso. Fizemos. Como é que foi? Nossa, Fala assim, ó, essa história é melhor, né? como é que É a mais foi- engraçada. Como é que foi gravar uma música comigo? Eu queria muito gravar uma música. Tô brincando, sacanagem. Cara, foi. Então. Tô de sacanagem, meu. Não é Não, mas foi engraçado, na real, porque eu achei que a gente ia ficar muito mais trabalhando juntos. Tipo, se encontrar, sei lá, 3 vezes pra entender como é. A gente se encontrou o quê? E a gente Umas 5 vezes com essa música aí. Não, mas no processo mesmo. Tipo, a gente gravou, claro. Eu me encontrei com o Gabriel pra fazer arranjamento e tudo mais. E depois a gente se encontrou mais 1, 2 vezes pra fazer coro e mais uma coisa, não lembro. Mas foi engraçado, porque quando a gente acabou, eu pensei, nossa, é como se eu não tivesse feito muita coisa, sabe? E até me senti, tipo, culpada, tipo, mas, cara, mas eu queria estar dentro disso, sabe? Só que claramente você, tipo, como produtor, assim, eu não sei nada de produzir música, eu nunca mexi coisa com computador pra entender. E pra mim é muito complicado, eu sou, tipo, totalmente fora disso. É não- aquele não- meme do Trump. Pim, pum, pum, pou. É isso, né? Não, isso não é. Não é minha praia. Mas eu tô também curiosa de descobrir, porque eu pensei, talvez poderia ser também um jeito pra eu me aproximar de uma coisa que nesse momento não conheço e poderia gostar e ficar mais nisso, né? Mas foi legal o processo também de. Assim, vamos falar antes de gravar, né? Que essa música foi. Uma noite de kebab. Uma noite de kebab. Foi uma mãe. Eu achei que você ia dar o nome dela de harpa. Que é meio refrãozão, não, né? Harpa, Eu mas queria, legal, né? queria colocar, tipo, Arpan Arpanito, mas eu tava falando com o Arpan e a gente tava falando, tipo, mas será que rola Arpan Arpanito? Porque é uma coisa muito pessoal, tipo, Arpan Arpanito. É claro que é música, mas é também, tipo, a primeira coisa que você olha em um título da música é, tipo, algo que te traz, curiosidade. Arpan Arpanito eu não sabia se isso ia. Se as pessoas iam ficar tipo, quero saber o que é isso. Uma noite de kebab eu achei bacana, porque é aquela coisa tipo, que isso? Uma noite de kebab, tipo, por quê? E aí tem toda a história, né? E toda em volta do Arpan Arpanita, do Arpan, né? Arpan é o nome do guri, né? Que o protagonista. Do Piá. É o nome do Piá. A minha. Você fala musa? A minha musa? Yeah. A minha musa. Muso. E a coisa, tipo, engraçada que foi. Era uma das músicas que eu escrevi naquela época que eu tava falando antes, né? Que todo mundo foi embora, eu tava com saudade de todo mundo. E falei, eu escrevi música não de cada pessoa que eu conheci, mas de histórias e pessoas ligadas na minha experiência em Lisboa daquele ano. Aí, tipo, tinha o Arpan, tinha a minha melhor amiga brasileira de Bahia que mora na Itália, super engraçado. E aí eu escrevi a música dela, depois eu escrevi a música de todo o grupo, que é aquela House, The Terrace of the Gucci House, né? Aí eu escrevi mais algumas coisas de histórias aleatórias que aconteceram que eu achei engraçadas. E pensei, cara, é muito doido fazer música engraçada. Tipo, a letra
engraçada. E eu peguei muito isso do João Bosco, daquela música A Nível de, sabe? Que você me deu até como referência. Isso. Eu escutei aquela música, tipo... É linda aquela música, Nossa, eu né? quero escrever música assim, sabe? Mas ela, o João Bosco, cara, é que você vai numas influências muito, muito, muito densas. O João Bosco é um gênio, né? Ah, sim, Ele é muito sinistro. Sim. E ele tem muitos João Boscos dentro dele. Isso é coisa, ele tem muitas caras. Você já viu ele tocando? Ele tem uma personalidade muito... Nem fala, Cara, tinha um show me arrepia, aqui. só de falar o nome desse maluco. Tipo, tinha um show aqui, tipo, novembro, dezembro, não lembro. Eu queria muito ir. Aí ele eu é tava muito trabalhando à doido, noite. cara. Ele é muito doido. Tipo, você já ouviu a Incompatibilidade de Gênios? Sim. Mas não é bem engraçada, tem uma música né? muito boa também que se chama Gagabiro. Gagabiro é uma palavra que é tipo uma coisa aleatória, uma coisa assim, tipo, uma coisa que... Aí a música é muito... como se fosse tribal, mas... E também tem um baixo do... Assim, tem o violão e... Não sei se tem também um baixo, mas tem esse baixo com os agudos do violão que fazem um tapete, tipo, de som muito, muito bacana. Aí você pensa, tipo, como é que ele fez isso? Será que é difícil? Aí você olha e na real é super fácil. E ele consegue, tipo, criar todo um negócio muito doido que você entra dentro do mundo dele. Você já tocou alguma música dele? Eu tentei. É foda. Eu tentei. Porra, brinquedo de papel machê. Eu tentei. E brinquedo de papel machê nem é lá grandes coisas. Agora, eu não tô essa ainda... incompatibilidade de genes Sim. é um negócio maluco. Você vê, caramba, Não, mas onde a mão desse cara foi? A coisa assim, pra mim agora, antes de tocar ele direito, eu preciso aprender o violão no sentido mais harmônico pra entender. Porque pra mim, com o piano, toda a vida... O piano é fácil, né? Você vê... O violão, você tá tipo meio... caramba, não lembro o que é isso. Aí, pra mim, é muito mais difícil aprender a música em pouco tempo. O piano é bem mais visual mesmo. Assim, agora quando eu olho pro piano, até... Tipo, dou risada, tipo, que doido. Tipo, é tão visível. Aí você tão legal, pegou... né? Tipo, tá tudo ali. Pô, eu não preciso fazer nada, ele que faz. As teclas têm nome ali já. No violão, o violão é a mesma coisa, Nossa, mas... o violão, às vezes, eu pego ele e penso... Nossa, não, peraí. Calma. Eu fico muito confusa, às vezes. Mas de um jeito bom, assim. Confusa e descobrindo. Mas para tocar João Bosco, por enquanto, não dá. E aí, mas aí voltando à tua referência, então, né? Nessa música você queria fazer essa coisa engraçadinha, essa coisa... Exatamente. Eu gostei muito da letra, né? E Adelina. Aí eu pensei, nossa, que história engraçada. Assim, é uma história, né? Não tem nada de difícil pra entender. Ele conta a letra em praticamente 3 momentos, né? Ali, sim. Ele fala, estavam casados, estavam numa relação. Troca, né? Depois eles fazem uma troca. E depois ele coloca a alegoria de abrir um restaurante, cada um come o que gosta. Quer dizer, né? Ele não tá falando de... Restaurante natural. Não tá falando de restaurante, ele tá falando de... Creu. Claramente. E aí eu achei, nossa, muito, muito bom. Muito legal, seja, muito sarcástico, de boa, nada de complicado. Eu pensei, nossa, eu quero tentar isso. Porque antes pra mim era mais um negócio... Então o João Bosco aqui pra você foi tipo... divisor de águas foi aí. Um pouco, tipo... Arpanito pegou exatamente, tipo... Foi isso. Tipo, eu lembro que tinha um mês que eu escutei muito aquela música. Muito mesmo, assim. Toda hora eu cantava ela, todo dia, assim. E depois eu peguei o violão naquela época. Em 3 dias eu escrevi Arpanito, Uma Noite de Kebab. E aí eu pensei, nossa... Que legal escrever música assim. É engraçado. Você brinca muito com o som e com a palavra. E é isso que eu gosto mais. Tipo, de tocar uma coisa que te ajuda a expressar algo que todo mundo pode, tipo, achar... engraçadinho isso. Tipo, não é só uma música pra escutar porque é bonita. Ou porque, sei lá, porque eu gosto. Mas é também engraçado, tipo, posso dar risada com isso. Eu achei muito doido, tipo, eu nunca
nunca tinha pensado nisso antes, que antes eu escrevia em inglês, coisas mais introspectivas, mais calminhas, assim, mais sérias. E com essas músicas eu me diverti muito em escrever elas de um jeito super natural. Não foi nada de tipo, eu vou fazer essa música assim, assim. Tinha uma história que eu gostava, uma coisa que aconteceu, qualquer coisa que eu achava legal pra contar. Eu falava, essa pode ser uma boa música. Aí eu escrevia. E em pouco tempo eu escrevi, tipo assim, 8, 10 músicas, eu não lembro. Que são todas ligadas com pessoas que eu encontrei aqui. Eu falo muito das pessoas. Ou de cenas que os meus amigos me contaram, sabe? Coisas assim, o que eu vi dos meus amigos, o que eu vivi também. Mas eu, ultimamente, não tô muito afim de falar de mim, da música, ou do que eu sinto. Eu gosto muito mais de falar, aconteceu isso, mas... Fofoqueira. Não é Compositora fofoqueira. fofoqueira, tô Não. brincando. É mais tipo, partilhar uma coisa que, pra mim, faz ficar feliz. Porque o Arpan, tipo, é uma pessoa, é super gente boa, né? Vamos falar do Arpan, a figura do Arpan. Ele é uma pessoa, ele é indiano. Veio pra cá pra estudar. E desde o primeiro dia que eu encontrei ele, eu pensei, cara, é diferente esse cara. É uma pessoa legal. Eu não tô entendendo ele direito. Mas o que eu tava pensando mais, esse cara é engraçado. Do jeito dele. Ele tem uns, uns- um jeito de ser que todo mundo fala, o Arpan é uma pessoa muito, muito engraçada. Mas não é que ele faz, tipo, piada, né? Sabe? Não, ele é ele. Assim, de boa, mas é engraçado. E a gente morou juntos, né? Eu encontrei ele na casa onde eu morei no primeiro ano. E aí a coisa foi meio tipo falar do Arpan como figura. Ou, não sei se é figura, é mais tipo a experiência que eu tive do Arpan, uma coisa assim, sabe? Não é tipo a personalidade dele ou quem ele é mais tipo quando eu vivi com ele, eu vi muita coisa que achei normal, mas ao mesmo tempo engraçada. Tipo, lá falando. O que eu falo de uma hora. Sim, tipo, ele que acorda às 4 da manhã e depois Às vai 4 da fazer. tarde. 4 da tarde. Faz café da manhã que já é kebab e frango apimentado. Sim, e coisas assim que, pra mim, da minha cultura, pra mim não é normal, tipo, acordar 4 assim, ou fazer frango pra comer como primeira refeição do dia, tipo, pra mim não é normal, sabe? Mas eu acho muito engraçado e muito diferente de um jeito legal. Aí eu gosto de falar dessas coisas com leveza, tipo, ficar assim, esse cara é legal. E a nível de produzir, esse nível técnico, você falou aí, pô, esperava que ia estar mais presente, mas você acha ruim isso? O que é que você Então, acha? é que eu gosto muito do processo de criação. Mesmo que seja música, arte, foto, qualquer escrita. A gente fez, mas fez muito online, né? Tipo, eu sempre te mandava as coisas assim. Exatamente. E eu acho muito legal, tipo, tá lá no momento pra entender realmente o que eu sinto que é certo pra aquela O música. Gabi pegou esse spot, esse lugar. Porque o Gabi era a conexão contigo, né? O Gabriel era a conexão contigo. E ele meio que falou, Rafa, vamos produzir isso daqui. E eu já interpretei o que a Sofia quer. Sim, porque a gente falou muito. E, Eu então, falei muito com ele. eu e o Gabi, a gente ficou bem junto ali no estúdio. Eu lembro, eu lembro. Horas juntos. Quando falou, tá tudo gravado, tá tudo aqui. Beleza, Gabi, pode ir embora, tá tranquilo. Daqui eu edito e mixo. Sim, eu lembro que foi tipo... A gente levou bateria pro estúdio lá. Jura? Que bom. Uma loucura. Isso é engraçado, porque eu lembrava que antes de gravar ela, antes de pensar em gravar ela, eu já tinha algumas coisas que eu sabia que eu queria nessa música que iam ficar legais pra expressar. Obrigada. Expressar o que eu queria expressar do Arpan. Tipo, da personalidade do Arpan. Eu queria passar isso um pouco também na música. Mas misturada comigo também. Porque eu sou
assim, a pessoa que decidiu, né, de produzir a música dele. Assim, música daquela pessoa. Contando daquela pessoa. Então tem, tipo, a minha personalidade, que é, sei lá, o meu jeito de cantar, o meu jeito de escrever música, e um pouco do que ele é dentro do som, da letra e tudo. E com o Gabi a gente falou muito, muito. Eu lembro que a gente ficou um mês antes de fazer, tipo, falando só de como eu escrevo, do que me interessa, do arranjamento que a gente queria colocar, de mudar um pouco o ritmo, porque o ritmo da música original, quando eu... o primeiro momento que eu escrevi ela, eu não sabia direito tocar o violão, então eu tava mais focalizada, talvez, em um ritmo que era muito mais rápido. E ele me ensinou, falou assim, mas olha só, tipo, poderia ser um pouco mais tranquila, mas aquela parte do refrão, pam, bem carregada. Pensei, cara, sim, com certeza, tipo, tem que ter um contraste, senão fica tudo igual, né? Aí eu gostei disso. Depois a gente ficou lá no violão vendo de trocar alguns acordes pra não ficar, tipo, igual, tudo assim, como que eu tinha escrito antes. E ficou sempre mais parecido no que eu tava pensando. E aí, quando a gente se encontrou pra fazer os coros, lembra? Sim. Aí eu pensei, agora Que sim. sou eu, né, nos coros. Você e eu, né? Eu e você. A gente, tipo, fez aqueles coros e eu já tava, ok, essa era a parte que realmente faltava, né? Porque sem coros era como se não tivesse toda aquela... Também aquela comunidade de pessoas que estavam ao redor da Harpan, sabe? Tipo, Harpan é uma pessoa, as pessoas gostam dele, as pessoas... Até, tipo, é engraçado, ele é uma pessoa que fica muito falando, I'm the star, ou coisa assim, mas fazendo brincadeira, mas ao mesmo tempo eu acho que ele se sente um pouco assim, né? É o muso. E... exatamente. O objeto de inspiração. Isso, Nossa, e ele sente isso, ele sabe que pra mim essa música é importante. Primeira música que eu também publiquei. Aí, não sei, foi legal também pensar com as pessoas, o coro, como se fossem as pessoas todo mundo gostar do Arpan, sabe? Mas foi bem legal, assim, teu approach, né? Tipo, você já queria fazer um lançamento de uma música produzida, senão você nem teria vindo até eu e o Gabriel, né? Tipo, você... Claro, eu vim em Lisboa... Você veio certinho, tipo, não, quero produzir um som de verdade, Sim. não quero só subir aqui um áudio qualquer e falar que essa é minha música. Não, eu quero fazer um negócio direitinho. Exatamente. Saiu já, né? Eu ouvi hoje lá no Spotify. Sim, saiu. E tá no YouTube também com clipe e tal. Então, ó, ouve lá. Gostou do clipe? Eu gostei. Eu não pude ir, né? Que foi a final do jogo. Nossa. Que a Inglaterra perdeu, mas era pra eu estar no clipe também. Mas tudo bem. Próximo clipe. Falar pra galera aí, ó. Vocês assistam lá. Procura lá, Zosha Gautier. Uma Noite de Kebab. Oh, yeah. Top. Spotify, YouTube. Já aproveita aqui, que agora eu tô falando diretamente com a audiência ali, ó. Você que tá aí assistindo. Clica no like aqui, ó. Clica no joinha. Se inscreve no canal, no podcast aqui. Comenta. Se você tiver no Spotify, ou no Amazon Music, ou no Deezer, ou em qualquer outra plataforma, dá lá 5 estrelas no episódio. Adiciona a sua biblioteca. Segue, interage, partilha com a tua mãe, com o teu pai, com o teu... primos da Polônia, seus primos italianos aí, com seus amigos todo mundo. De São Paulo, do Rio. Português, brasileiro. Você aí, português também. Compartilha com seus primos da Madeira lá, que migraram para Luxemburgo agora. Compartilha aí com todo mundo. E aí dá pra ouvir essa música, né? Tá legal. Eu ouvi no Spotify. A gente tem um segredo ali, né? Nos 2 fonogramas. Que eu não vou revelar, não vou falar. Que você usou um fonograma em um e outro em outro. Ninguém percebeu ainda. Quase nem dá pra perceber. É tão sutil. É um negócio de... É menos de menos de um segundo. Que eu falei, mano, é só a sensação. É mesmo só aquela sensação do
Mas no YouTube, vendo o vídeo, acho que você tá mais distraído, porque tá curioso de olhar. De ver. Eu O filme ficou pode- legal também. Eu achei engraçado. É. E aí, como. E aí? E... E aí? Sofia, a gente tá falando aqui 1h24. Exatamente, vamos. O que você quer falar? Tem Vamos, alguma assim... coisa que a gente não falou que você quer muito falar? Então, a gente falou bastante de. Então, essa coisa do português, de. Eu acho muito curioso eu escrever em português a música que eu tô escrevendo, assim. É tão natural pra mim agora, sabe? Tipo, se penso. Eu faço ainda coisa em inglês, mas não tanto assim. Em italiano eu nunca tinha muita vontade, acho, De escrever de em escrever em italiano? italiano. Acho que eu não. Assim, não acho. Eu sei que eu não gosto de cantar em italiano. É como se a voz pegasse É muito doido isso, né? Cada Eu- língua tem outra coisa, sabe? Aí, não. Em italiano não me sinto eu. É estranho. Uhum. Muito estranho. Ou talvez é um você que você não prefere, né? Você. Tipo, eu Sim. tô fazendo música em inglês agora, tô me sentindo bem conectado com esse processo de escrever É, em inglês, porque é uma. A nossa personalidade muda quando a gente fala línguas diferentes, né? E a personalidade com que eu criei certeza. em inglês Com certeza. é, É. me encanta um pouquinho Eu tinha extra. muito isso antes. Tipo, antes de vir aqui. E depois, uma vez que descobri aqueles cantores e a cultura brasileira mais de um jeito profundo, assim. Hum. Não só escutando de um jeito aleatório, mas estudando eles mesmo. Eu tô sempre mais convencida que escrever e cantar em português pra mim é importante. Não é só porque eu gosto. É mesmo uma coisa que abre uma parte de mim que eu não conheço muito. Eu gostaria de conhecer mais. E eu tô no começo. Assim, pra mim eu acabei de chegar, não me sinto aqui, tipo, já, assim, 2 anos que tô aqui. Não, eu me sinto ainda nova aqui, Eu ainda também. Eu preciso. comecei essas minhas férias há 9 anos e eu tô de férias até agora. Tipo, e parece que cheguei ontem. É muito bom, Pois né? mas... Portugal tem magia. Portugal tem uma magia aqui, Uhum, cara. uhum, Ponto com telúrico. certeza. Sabe o que é ponto É, telúrico? não. Aqueles cruzamentos magnéticos do planeta Terra, não sei o quê. Ponto telúrico é isso aí. Florianópolis é um Telúrico. ponto telúrico. E é verdade. Pra quem Não conheço acredita isso. nesse magnetismo, não sei o quê. Eu acho que Lisboa é ponto telúrico também. Pode ser. O Mas então, mais alguma coisa? Que a gente não falou aqui? que a gente não falou? O que a gente não falou? A Não gente sei. falou da minha música, da minha vida um pouco, vida Uhum. musical. O que falta? Falta o título desse episódio. Qual vai ser o título? Que Caramba. geralmente a gente põe o título logo no A início, gente né? falou uma coisa e virou outra coisa, né? Mas beleza, vai, não vamos se preocupar com o Ah, título, mas não. assim, pode ser um. Eu não sou muito boa com títulos. Até dá pra ver, né? Com a minha música, Pois tipo, é, pois é. como eu vou escrever? Porra. Sei lá, pode ser. Descobrir uma parte de você com outra cultura. Uma coisa assim. Porque fado, Brasil. Fado, música brasileira popular e samba, que tá muito presente também. Ainda não no meu repertório pra cantar, mas eu escuto muito samba e tô muito atraída, tipo, de pegar Vou te fazer então uma última inspiração. pergunta, assim, que é meio fora de música, mas Vai que lá. no fim das contas vai conectar com isso, que é por que você escolheu vir pra Portugal? Da Itália pra cá, e, ao invés de ir pra Polônia, ou pra Inglaterra, ou mesmo pro Brasil? Por que você escolheu Ah, vir pra Lisboa? foi bem natural, assim, tipo, não sei exatamente, não tem uma razão, assim, eu queria ir, mas ao longo do tempo, nos últimos anos, eu tinha, assim, muitas pessoas que foram para Lisboa, falaram para mim, tipo, aquele lugar é muito bom para você. É, tipo, uma coisa assim, tipo, aquele lugar acho que você vai gostar. Hum.
Aí eu não... assim, toda a minha vida eu nunca queria morar na Itália. Eu nunca gostei de morar muito. Assim, é bom, mas no sentido musical eu tinha que ir em outro lugar. E na Itália eu não me sentia livre para expressar realmente o que eu sou musicalmente. Assim, cheguei a um ponto, mas não me sentia tanto, tipo, isso sou eu. Eu tô lá, ok, vamos ver. E aí eu comecei a estudar aquele, nem foi etnomusicologia, foi tipo ciências musicais, lá em Milão, para mestrado. E aí eu pensei, pô, eu quero viajar, não quero ficar mais aqui. Aí eu vi Lisboa e Erasmus em Lisboa e eu tava já com curiosidade do fado, assim, e eu pensei, sabe o quê? Vou tentar. Aí tentei, ganhei Erasmus, cheguei aqui e o primeiro ano que eu fiquei aqui, eu tô muito grata, porque sem aquele ano, muita coisa que eu tô... Muita coisa que eu sou agora, naquela época eu nem sabia, eu nem tinha ideia, sabe? E graças à música também que eu descobri aqui, porque na Itália eu não escutava tanto assim como aqui. Uhum. E graças também ao meu namorado, tipo, assim, voltar pra cá, né? Porque assim, eu tava aqui um ano, voltei pra Itália, mas eu não queria ficar na Itália, tipo, vou acabar os meus estudos, claro, assim. Mas aí eu pensei, nossa, sabe o quê? Se eu quero realmente viver com a minha música de um jeito mais próximo, com música brasileira, e que eu já estava interessada lá na época, eu preciso ir para Lisboa por enquanto, depois vão ver, né? Uhum. E eu voltei e também se é muito difícil, porque às vezes eu sinto que, às vezes penso, talvez volto para Itália. Mas não tem graça, sabe? Volto pra Itália pra fazer o quê? Não sei. Assim, eu sou música, o que eu sei que eu posso... o que eu posso oferecer alguma coisa nisso, sabe? Outras coisas eu não faço ideia. Não tem outras opções. Não tenho plano B. Eu só tô Interessante. tentando entrar lá. Agora, de um jeito ainda, eu acho que é preciso mais força. Ou mais... como que é? Tipo, autoestima, sabe? Uhum. Eu preciso mais autoestima pra entrar um pouco mais, estudar mais, com certeza. Mas tô sentindo que tô no caminho certo. No caminho do bem. É isso. Pô, isso é o que importa, isso é bom demais. Tá presente, tá aqui, tá aí, né? Tá no flow, na intuição, no ritmo natural das coisas. É isso aí. Vamos acabar então por aqui? Vamos... Eu tô precisando mijar. Também. É o título. Valeu, Lisboa. Ó, tô precisando mijar. Valeu, Lisboa. Boa noite. Ó, pô, vamos começar agora. Você! Amanhã eu vou trabalhar. Ai, caralho. No Às Shabbat, 8 no da manhã. sábado. Eita. Não, eu entendo. Faz parte. Pessoal, muito obrigado por assistir. Não esquece de dar o like aí, tá? Não esquece de se inscrever no canal. Seguir no Spotify se você estiver vendo no Spotify. Muito louco esse assunto, né? Muito louco, altas conversas aqui. Doidaço. Então, segue o canal aí pra ter mais conversas da hora, assim, pra você se inspirar, ouvir enquanto você corre. A Sofia começou a correr por causa dos meus vídeos, né? Correndo. Sim. Top. Mas fiz uma vez. Ah! E eu posto todo dia, centésimo, nem sei falar, 110, centésimo décimo. Como você correndo. faz eu dormir muito tarde e ainda assim correr de manhã? Eu não consigo. Agora eu tô, essas últimas semanas de verão aqui, eu tô acordando tarde pra caramba também. E dormindo tarde, acordando tarde e não tô indo. Eu trabalho às 8 da manhã, né? Então pra mim seria muito difícil. Não, agora eu vou correr no fim da tarde, né? Mas é isso, pessoal. Comenta aí, interage com a gente. Divulga aí esse negocinho aí chamado Hakorcast. Esse foi o Hakorcast número 7. Sofia, ou é o meu número preferido. Zosha Gotia, tá vendo? Então. Aqui nada é por acaso. É o Hakorcast 7. Nada é por acaso. Que doido. Isso aí, te vejo na próxima. Um abraço. Tchau.